Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. E hoje nós vamos conversar, mais uma vez, sobre um tema que precisa ser evidenciado no cenário econômico brasileiro, a questão portuária, Arthur Cabral. Nós já discutimos aqui sobre os serviços portuários, sobre a infraestrutura e hoje vamos analisar juntos o desenvolvimento desse segmento tão importante para o Brasil e para o mundo. Dalda, sem dúvidas, a questão dos portos merece cada vez mais atenção. Se a gente observar os dados mais recentes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, os portos brasileiros registraram quase 800 milhões de toneladas movimentadas. A navegação interior teve crescimento de 10,6% e a movimentação de carga geral aumentou 15,4%. É inquestionável a importância dos portos no contexto do comércio internacional e no desenvolvimento das nações, das conexões internacionais ao desenvolvimento do comércio global, da atração de novos investimentos para o país até a sua industrialização. Tudo está diretamente ligado ao desenvolvimento dos portos. Acompanhe. No Brasil, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários é quem tem a responsabilidade federal por regular a prestação desses serviços. A ANTAQ tem autonomia técnica, financeira, administrativa e funcional para atuar, a fim de cumprir a missão de normatizar, supervisionar e fiscalizar os transportes aquaviários no país. Para cumprir essa missão, a agência reguladora distribuiu 14 unidades regionais pelo Brasil e uma delas fica em São Luís, capital maranhense. A unidade de São Luís tem acompanhado desde o início a evolução do Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui é um porto público federal, E a União repassou para o Estado do Maranhão, delegou ao Estado do Maranhão a missão de explorar o Porto de Itaqui. Então ele é um porto público federal. E é um porto que vem crescendo e apresentando resultados fantásticos. Em 2015, o Porto do Itaqui experimentou um ponto de flexão na curva de crescimento, muito em razão da gestão conduzida por profissionais conceituados nas áreas de planejamento, operações e meio ambiente, por exemplo. Não é à toa que em 2016 o porto movimentou algo em torno de 16 milhões de toneladas, e agora, em 2021, ele já alcançou um número de 31 milhões de toneladas de mercadoria movimentada. Então, é um crescimento muito significativo e muito forte, dentro desse contexto portuário nacional. Com o trabalho desenvolvido pela ANTAQ junto ao Porto e a própria EMAP, foi possível incentivar e promover maior conformidade regulatória, e os resultados apareceram no Maranhão. À medida que os portos do Sudeste chegam perto de sua plena capacidade, toda essa carga do agronegócio que cresce a cada ano e seu escoamento sobe pelo chamado Arco Norte, o Porto do Itaqui vai assumindo um protagonismo no escoamento de toda essa produção nacional. Então, esses bons resultados traduzem todos esses esforços de planejamento, de operação, de controle e de fiscalização. Um trabalho muito forte da agência, colaborando com a EMAP para alcançar esses resultados. E não à toa, quando a gente tem uma empresa que tem altos níveis de conformidade regulatória, a gente cria o que a gente chama de segurança jurídica. E por isso a gente pode observar no Porto hoje, são bilhões de reais em investimentos. Ampliação de tancagem, movimentação de granéis líquidos, Hoje o Porto está aqui, já é um hub port de granéis líquidos. A gente tem muitos investimentos na movimentação e armazenagem de grãos. Está aí o terminal de grãos do Maranhão, o Tegran, para mostrar isso, Os esforços de arrendamento feitos pela MAP, muito bem sucedido, várias áreas sendo oferecidas e sendo arrendadas. Então, é um porto que cresce de forma organizada, de forma planejada e de forma contundente. Bom, nós acabamos de ver que toda essa importância dos portos tem relação com a cadeia logística global, com seu imenso fluxo de carga, o que gera uma necessidade de viabilizar o comércio das mercadorias em qualquer lugar do planeta e de forma bastante competitiva, não é, Arthur? É verdade. E por isso, Dal, vamos analisar hoje todo esse cenário, as questões do desenvolvimento portuário com nossos convidados aqui no estúdio. Nós temos o prazer de receber novamente aqui o Hernani Murado, que é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Portuária, Hidroviária e Costeira, e agora, fazendo companhia a ele, o Fernando Fialho, que é consultor associado da Mondal Consult Consultoria.
Obrigado pela presença dos dois aqui, duas autoridades com relação ao assunto de portos. O Hernani, mais uma vez, obrigado, Hernani. Obrigado. Fernando, Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Dalva. Gente, acho que para começar, a gente já não vai tratar desse tema que não é inédito no Negócios na Pauta. Como a gente abordou no início, foram feitas diversas abordagens e agora a gente se propõe a analisar o que é preciso hoje para que a evolução chegue a passos mais acelerados e a gente consiga atrair esses investimentos com um desenvolvimento que se sustente. Então, a partir disso, acho que seria interessante ouvir de vocês dois uma análise inicial aqui para ser o pontapé do nosso bate-papo, Hernani e Fernando. Bom, falar de porto, na verdade, é um tema extremamente árido. Muito pouca gente conhece, sabe o que é um porto e como é que ele efetivamente funciona. Mas as trocas comerciais do mundo acontecem através dos portos. Os grandes distritos industriais do mundo têm sempre um porto do lado. A economia mundial e as trocas comerciais, elas ocorrem basicamente nos portos, que são elos de ligação. Um porto não é nada mais, nada menos do que um elo de ligação entre um mercado consumidor e um mercado produtor. E aí, o Brasil, que cresce cada vez mais nas suas trocas comerciais, e nós aqui no Maranhão, que temos uma grande área de influência do Porto do Itaqui, estamos vendo essas trocas crescendo e temos que olhar com muita atenção para que a gente possa aqui nos apropriar um pouco mais das riquezas geradas a partir do setor portuário, a partir da possibilidade de movimentação dessas trocas comerciais. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. Hoje nós temos um sistema portuário eficiente, no Brasil todo e no Maranhão não é diferente. Aliás, faço uma ressalva de elogio aqui a boa gestão que o TED vem fazendo com toda a equipe da EMAP. À frente, eu tive o privilégio de também estar à frente da EMAP, e a gente vê que o setor portuário está bem do ponto de vista da oferta de capacidade do serviço, mas nós precisamos ampliar os benefícios para o Maranhão, principalmente na captação de mais indústrias e para dar mais impulsionamento econômico no nosso estado, gerando aqui mais riqueza, gerando aqui mais empregos. Então, eu vejo com muita preocupação, muitas das vezes, a discussão que tem sido enfrentada, por exemplo, na questão do plano diretor. Não se enfrenta isso pensando nos benefícios. Da cidade de São Luís. Da cidade de São Luís, sim, que é uma cidade que é portuária, assim como é Santos, assim como é Roterdã. Então, são cidades que têm uma característica. Nós somos uma cidade, peculiaridade especial. E temos que tirar partido. A partir da geração de mais indústrias, mais empresas, você vai não só gerar mais tributos para que o município possa ofertar mais serviço aos seus cidadãos, mas gera uma corrente econômica que, com isso, vai gerar mais empregos, mais renda. A gente está vendo agora, de perto, um impacto muito interessante. Vocês que acompanham negócios há mais tempo, veem o impacto negativo que foi a paralisação da redução da Alumar. E agora um impacto positivo que está vindo só com a preparação para o retorno da produção do alumínio. Mais gente empregada, mais empregos de qualidade, mais tributos sendo gerados, não só dos prestadores de serviços, como das pessoas que passam a consumir mais. Então, esse impulso econômico é o que a gente tem que fortalecer aqui no Maranhão. Isso é uma coisa que é verdadeira. Agora, o Hernani, que tem uma vivência tão grande quanto o do Fernando Fialho, né, a nível nacional, a gente tem alguns dados recentes do crescimento da produção brasileira de grãos, por exemplo, que esse ano está a previsão da Conab de 314 milhões. Né? Quer dizer, nós já estamos nos aproximando daquilo que a Organização Mundial de Alimentos, a FAO, dizia que nós íamos chegar a 500 milhões a passos largos, e aí Matopiba crescendo, mas na verdade a produção tem crescido aqui, Matopiba e Centro-Oeste. Como é que você vê esse arco de portos que atende essa região, Hernani?
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer por esse programa estar com um grande colega como o Fernando Fialho. Em segundo lugar, eu vou fazer um quadro de hierarquia aqui. Enquanto ele é um imperador que olha esse tema do ponto de vista estratégico, abaixo do estratégico tal tático, eu vou ficar lá no operacional, como um bom soldado, né? Porque o Fialho tem um histórico de liderança no setor muito grande, né? Desde a época que ele presidiu o EMAP até a época como foi diretor da ANTAC. Ele não comentou aqui, nós não comentamos, mas o Fernando Fialho também foi diretor da ANTAC, Agência Nacional, além de presidente da EMAP. E eu não vou tomar tempo contando a primeira vez que eu tive com ele, mas ele deu uma dica muito boa sobre cruzeiros. A gente conversa depois no café. Olha. 20 anos atrás. E eu vejo da seguinte maneira, o Maranhão, pensado aqui como Baía de São Marcos, porque na verdade você tem diversas outras baías no litoral, né? Ele tem uma área de abrangência, que na área portuária a gente chama de Interlândia, em que não tem concorrente quando é olhado do ponto de vista ferroviário, né? E essa carga, ela tem uma tendência de ser predominantemente ferroviária. No rodoviário, não. No rodoviário ele já tem uma concorrência. Quando se fala de Matopiba, ou mesmo um pouco mais para o sul do país, já falo por quê, no rodoviário ele tem uma certa concorrência, porque a carga ela pode fluir para Miritituba e depois tombar em Barcarena, ou ir direto para Barcarena, que fica no Pará. Mas no ferroviário é praticamente um monopólio do modo de transporte. Mas o Estado ele precisa ser pensado em nível dos seus corredores de transporte, né? Porque existem sempre gargalos. E num determinado momento a safra, obviamente ela não passa toda por aqui, mas num determinado momento a safra pode encontrar gargalos e dificuldades de chegada nos portos do Maranhão. Óbvio que a princípio é como o Fialho falou, a capacidade desses modos de transporte e do sistema portuário ela tá tranquila, mas ela precisa ser pensada em nível de avanço, né? Por quê? Porque o nível de produção que já se vê nas regiões como em Balsas, Grajaú, só na parte de grão vegetal, soja, milho, já é muito grande, né? Mas na prática é um estado que domina essa cadeia logística, né? O que tem parecido, assim, o que os estudiosos têm falado, é que existe uma necessidade de ampliação das capacidades portuárias, mas também dos corredores logísticos que vão chegar até lá. A gente falou do ferroviário e rodoviário, mas tem um corredor que é hidroviário, que é o Madeira, que está crescendo, né? Que pega tanto a parte ali noroeste do Mato Grosso como a produção de Rondônia, o que mostra claramente que há vários gargalos acontecendo. E aí houve algumas mudanças nos últimos anos, nesse governo que está findando agora, com uma facilitação tanto para novos portos, né, como a autorização, como de ferrovias. Mas essa coisa parece que não andou muito, né? As pessoas já falam hoje que são ferrovias de papel e portos de papel. Como é que vocês veem isso? Veja, Arthur, é uma coisa interessante. A gente tem que entender que infraestrutura sempre envolve um tempo maior de implantação. É um projeto que hoje começa, por exemplo, uma medida como essa para a ferrovia, ela só vai ter efetivamente impacto dentro de alguns anos, porque o Hernani, que é um grande especialista em obras de engenharia, ele conhece muito bem e sabe que qualquer ciclo, você vai fazer um ciclo, não, eu vou fazer uma ferrovia. Tomada a decisão, você tem, na melhor das hipóteses, 5 a 6 anos para ter isso fora do papel. Porque você vai passar pelo projeto, pelo licenciamento ambiental, pelo licenciamento nas outras esferas, vai passar por um processo de negociação das passagens, você vai passar por um processo... Hoje o tempo de autorização, Fernando, são 5 anos, né? A partir do momento que é emitido, você tem 5 anos para implementar. Para implementar, mas para iniciar a implementação. Isso. Né? Porque o ciclo é um ciclo que realmente envolve um tempo maior e a própria construção, uma ferrovia, por exemplo, como a ferrovia que está planejada para o projeto do Porto de Alcântara, é uma ferrovia que vai envolver
3 a 4 anos de construção, só de construção. Então, assim, os tempos são grandes, portanto, a gente tem que pensar com antecedência. Eu tenho, já citei que fui presidente da EMAP, tenho muita honra de ter participado desse processo, inclusive de ter, junto com a equipe, gerido e pensado o projeto do Tegran, que hoje é uma grande realidade, mas ele foi pensado lá atrás. Ele começou a ser colocado no papel, discutido, desenvolvido lá no ano de 2004 e virou realidade no ano de 2014. Então, 10 anos depois ele virou realidade. Então, essa discussão sobre infraestrutura, ela precisa acontecer. Acho que foi um avanço importante. Aliás, a estrutura ministerial hoje, trata de Ministério de Infraestrutura, que juntou os 3 modais, fez com que houvesse mais sinergia e mais eficiência. Uma coisa muito interessante é que passou a ser discutido em conjunto com a NTT e a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e a ANTAC, Secretaria Nacional de Transportes Aquaviários, os acessos e gargalos ferroviários aos portos. E aqui nós temos um privilégio fantástico. Você mencionou a hidrovia do Madeira, que é uma hidrovia fantástica. Mas veja, o estado do Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil, pelas suas condições climáticas, pelas condições de terra, pelas condições de insolação, que, aliás, o Brasil é um grande privilegiado em todos esses quesitos. O Mato Grosso tem vários fluxos logísticos. O fluxo do Madeira não concorre com o fluxo do Itaqui, porque é a região noroeste do Mato Grosso que destina o fluxo logístico para o Madeira. A região nordeste do Mato Grosso, a melhor alternativa é vir para cá. Já a região sudeste do Mato Grosso, mais eficiente é descer para Santos. Então, é tão grande o estado e a produção, e ela cresce numa velocidade tão grande por causa da demanda mundial, porque o Brasil reúne as características necessárias para ser um dos grandes atores na produção e fornecimento de alimentos para o mundo. É esse ponto que a gente precisa retomar no próximo bloco, né, Dalva? É verdade, porque o que precisa ser feito, né? E o raciocínio ele é todo muito concatenado. Como a gente quer aqui prender a atenção do nosso espectador, vamos pegar essa cerejinha e jogar lá para o segundo bloco. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui. Vou propor esse intervalo e já a gente volta, tá? Com mais desenvolvimento portuário aqui no Negócios na Pauta. Já.